Você sabe por que as pessoas cometem suicídio? Você já parou para pensar nas causas? E se elas dão sinais antes de cometer suicídio? Bom, se você não sabe como identificar os sinais ou se você nunca parou para pensar no tema, me acompanhe até o final desse vídeo, pois você vai ficar por dentro de tudo. Antes de mais nada, roda a nossa vinheta. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Abusivo. Meu nome é Ciplina Rios, eu sou advogada brasileira morando nos Estados Unidos e o tema de hoje nós vamos estar continuando falando sobre a campanha Setembro Amarelo, dando um pouco mais de detalhes sobre as causas, os motivos, os sinais, como identificar pessoas que estejam pensando no suicídio, né? Então, hoje eu quero explicitar um pouco mais as causas e motivos. No vídeo anterior, com a Adriana Riso, do Centro de Valorização da Vida, nós falamos em como ajudar, o que é possível fazer, falamos sobre a campanha Setembro Amarelo, que vai até o final de setembro. Então, mais uma vez, eu venho aqui para poder tocar um pouco mais sobre esse tema, falar um pouco mais, esclarecer mais detalhes, porque a gente não pode deixar de falar sobre um assunto tão sério, sobre uma ocorrência tão atual, né? Porque o suicídio já é a segunda maior causa de mortes no Brasil e no mundo, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. Então, embora seja um tabu, embora seja um tema muito delicado para se falar, a gente precisa conversar a respeito para que as pessoas esclarecidas consigam identificar os sinais e consigam ajudar as pessoas ao seu redor. Porque muitas das vezes nós temos amigos, familiares, companheiros de trabalho, pessoas que estão ao nosso redor passando por alguma dor, passando por algum sofrimento, passando por essa situação na sua cabeça, porque as pessoas antes de cometer o suicídio, elas têm pensamentos constantes e elas têm motivos para isso, então a gente precisa falar um pouco a respeito. E para começar, eu vou falar sobre as principais causas do suicídio, né? Do porquê as pessoas se suicidam. Então, uma das principais causas, e a número 1, acontece com pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico ou psiquiátrico, né? Pessoas com algum tipo de transtorno mental, como depressão, como transtorno bipolar, como esquizofrenia, alguma situação de vício em drogas lícitas ou ilícitas. Então, esse é uma das principais causas, um dos principais fatores que levam ao suicídio. Então, a maioria das pessoas que cometeram suicídio havia um histórico de algum tipo de transtorno mental por trás daquilo. Esse é o primeiro fator. Então, fique atento àquelas pessoas que você conhece, seu parente, seu familiar, namorado, namorada, companheiro, companheira, quem você sabe que já tem algum tipo de transtorno, depressão. A depressão, aquela aguda, muitas vezes leva ao suicídio. A segunda causa são aquelas pessoas que já cometeram algum tipo de tentativa. Então, essas pessoas que já tiveram alguma tentativa de suicídio ao longo da sua vida, elas são 5 a 6 vezes mais propensas de tentar novamente. Estudos comprovam que uma pessoa, quando ela finalmente se suicida, ela tem um número de 5 até mesmo 20 tentativas antes de realmente ter sucesso no seu objetivo. Uma das outras questões, um dos outros sinais também para ficar atento, é quando a pessoa tem a ideação ao suicídio. O que quer dizer isso? Quando a pessoa fica, não sei por que eu tô viva, nossa, se eu pudesse, eu tava morta, eu preferia nem ter nascido também. Então, assim, se você tem alguma pessoa ao seu redor, algum amigo, algum conhecido, enfim,
que você já tenha ouvido a pessoa falar esse tipo de frase uma ou mais vezes, fica atento, tá? Vale a pena chamar essa pessoa para conversar, perguntar, e aí, tá tudo bem? Eu tenho notado que você tá um tanto quanto diferente ultimamente, enfim, conversa com aquela pessoa sem demonstrar julgamento, preconceito. E uma das questões importantes quando eu estava fazendo a pesquisa do conteúdo para falar com vocês, não adianta você falar para a pessoa que já demonstrou a intenção de suicídio ou que já tenha tentado, que nossa, mas você é tão bonito, tão bonita, nossa, mas você tem toda uma vida pela frente, nossa, mas você é jovem, como você pode pensar numa coisa dessa, valoriza a sua vida. Não adianta, esse tipo de frase não ajuda. Então, o que você tem que fazer, a abordagem que é necessária fazer tá tudo bem? Eu tô aqui para te ouvir. Eu tenho identificado que você não tá bem, algo aconteceu, quero te dizer que você não está sozinho, que você pode contar comigo, eu tô aqui para te ouvir. A ajuda mais importante e eficaz é se colocar disponível para ouvir, ter empatia, ter compaixão, ter respeito pela dor e o sentimento do outro, sem julgamentos, sem críticas ou esse tipo de frase. Ah, mas você é tão jovem, mas pelo amor de Deus, você está pensando em fazer algo assim por causa disso, por causa desse motivo? Não, que isso? Não, esse tipo de frase não ajuda, pessoal. Infelizmente, a gente pode pensar que está ajudando, mas ao contrário, no final das contas, a gente está até colocando mais combustível aí nesse fogareiro. Quando também uma das causas do suicídio é quando as pessoas passam por fatores extremamente estressantes na sua vida. E quais são esses? Seriam uma separação dolorosa, uma separação que a pessoa não esperava. Então, muitas das vezes, e já foi comprovado cientificamente, que a dor de uma separação, o sofrimento da separação é comparado ao sofrimento de luto, né, da perda por morte de alguma pessoa. Então, esse é um dos fatores que causa, se não o suicídio, ao menos o pensamento de suicídio. Porque para algumas pessoas a dor é tão insuportável que a pessoa só vê como um alívio para essa dor tirar a própria vida. Então fique atento àquela amiga, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que você conhece que esteja passando por um processo de separação, de divórcio. Então fica atento a isso, se coloca disponível, se coloca lá como ouvinte, dando apoio, porque é disso que essa pessoa precisa. E assim como a separação, é claro, não poderia deixar de ser também a perda de um ente querido, de um ente amado, de um familiar, de um companheiro, uma companheira, enfim, um filho, uma filha. A dor da perda, da morte, o luto, às vezes ele é tão imenso, muitas vezes insuportável, que a pessoa só vê como saída também tirar a própria vida. Então fique atento a esses momentos, a esses sinais, né? Também outro fator também são perdas econômicas, que é no caso a perda de um emprego, uma falência. Então assim, quando a pessoa realmente perde algum bem material, algum status, né, social, de forma drástica, de forma inesperada. Então muitas vezes as pessoas só veem como saída também o suicídio. Acontece muito no Japão, a gente sabe disso, é uma cultura em que quando uma pessoa perde um emprego é uma vergonha para si mesmo, para a família, então muitos acabam se suicidando. Enfim, é um dos fatores que a gente sabe que muitas pessoas, principalmente homens, eles acabam tirando a própria vida. Então, toda vez que a gente tiver algum companheiro, algum amigo, alguém numa situação como essa,
se colocar sempre ali, né, todo do seu lado, tô contigo, você não tá sozinho, você vai sair dessa, tudo é passageiro. São essas as frases que as pessoas, nesses momentos delicados, elas precisam ouvir. Outro fator também para ficar atento é quando as pessoas começam a organizar detalhes, né? Fazer bilhetes de despedidas, mensagens nas redes sociais, começar a se desfazer, né, doar, vender, enfim, de bens que você sabe que a pessoa jamais faria, que era, né, tem um apego especial àquele item, àquele bem, enfim, aquela determinada coisa. Escrever bilhetes, escrever cartas, ligar inesperadamente, falando frases que a pessoa não costumava falar para você em conversas normais, no dia a dia. Então, espero te ver de novo, se a gente se ver um dia, questões como essa. Foi bom te ver, estar com você, ser uma pessoa foi muito importante para mim. Cuidado com esse tipo de coisa. Eu lembro numa das situações de suicídio que eu tive conhecimento, o rapaz, antes de suicidar, ele deu alguns sinais, mas que as pessoas não tinham correlacionado a uma possível tentativa de suicídio, porque não imaginavam que seria possível. Ele falou algo como, por exemplo, deixa eu saborear aqui meu último hambúrguer. Aí a pessoa, último hambúrguer, por quê? Aí ele ficou calado. Enfim, ele deu alguns sinais, meu último não sei o quê, se eu for um dia. Pessoas que começam a preparar testamentos, que você não tenha, que não saiba que essa pessoa esteja doente ou que esteja em idade muito avançada e de repente começa a preparar seu próprio funeral, questões nesse gênero. Então fica atento, sempre pergunta, tá tudo bem? Tem acontecido alguma coisa fora do comum? Tem algo que eu possa te ajudar? Eu tô aqui com você, isso é importante para nós, sua presença é muito importante, a gente te ama, eu te amo, enfim, frases nesse sentido, né? E os meios mais utilizados para o suicídio, primeiramente, armas de fogo. Então fique atento, você que tem arma de fogo em casa, mantenha sempre em local muito bem lacrado, fechado, de difícil acesso, que só você, que é o detetor, possuidor daquela arma, tem acesso. Também venenos, pesticidas. Algumas empresas têm tomado alguns certos tipos de cuidado, colocando os rótulos, avisos. Remédios, tem muitos remédios, principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente ouve muito nos comerciais, que aqui nos Estados Unidos tem comerciais de remédio, aí no Brasil não tem, mas tem muitos remédios que levam a pensamentos suicidas. Então, se você identificar que alguma pessoa que você conhece, que esteja ao seu redor, esteja tomando algum tipo de remédio controlado, leia a bula, né, para ficar atento se aquele tipo de medicação pode levar a algum tipo de pensamento suicida e até mesmo ao suicídio. Então, muito cuidado aos acessos aí a medicamentos, pessoal, isso aí é muito, muito importante. Produtos químicos também, então ficar atento a isso. Também pessoas com históricos de maus tratos na sua infância ou adolescência, tais como abusos sexuais, abusos psicológicos, exposição a grandes violências, né, constantes de violências. Essas pessoas têm seu histórico uma tendência maior a, em algum momento na sua vida, pensar ou até mesmo cometer suicídio. Então, se você tem algum amigo, alguma pessoa que você conhece, que esteja do seu lado, que você já saiba do histórico e que esteja passando por uma dessas situações que eu já acabei de mencionar aqui, fica atento a isso, conversa, sempre expõe
deixa aquela pessoa sempre segura para se abrir, sempre deixando claro que haverá total respeito da sua parte pela dor daquela pessoa, que você vai ter compaixão, empatia, que você tá ali para entender e ajudar e jamais criticar ou julgar. Isso tem que bater muito nessa tecla, porque o único meio de prevenção ao suicídio é quando nós, como sociedade, identificamos os sinais prévios, e são esses os sinais que eu acabei, né, de relatar alguns deles para vocês. Então é importante que a gente cuide dos nossos, né? Se a gente começar primeiro cuidando de quem está do nosso lado, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, e essa é uma corrente que vai se expandindo, e a gente vai ter condições de vir a prevenir, né, e diminuir esse número tão alarmante, que é a segunda maior causa de mortes no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Então, por ano, são mais de 800 mil mortes por suicídio. Na pandemia, esse número também se agravou, porque as pessoas ficaram mais isoladas, as pessoas ficaram mais estressadas, mais ansiosas, mais deprimidas, houve mais perdas de emprego, houve mais perdas econômicas. Todos esses fatores que eu coloquei aqui de divórcios, enfim, né, perdas de trabalho, perdas financeiras, tudo aumentou exponencialmente e, consequentemente, também o número dos suicídios. E para você que é papai e mamãe de jovens, fiquem atentos, porque, infelizmente, há um crescimento exponencial de suicídios entre jovens de 13 a 17 anos. Então, é preciso que os pais e mães responsáveis legais fiquem mais atentos aos seus adolescentes dentro de casa, procure observar os sinais, se aquele adolescente está mais fechado, está mais agressivo, está mais isolado, se está sofrendo algum tipo de bullying na escola, se houve alguma perda de algum namoradinho, namoradinha, se está passando por alguma paixão platônica, enfim, questões que possam estar levando aquele adolescente a um sofrimento interno muito grande, que pode vir a causar, né, o suicídio. Então é lamentável, é cruel o suicídio em qualquer idade, mas principalmente entre os jovens. Então, para você que é pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã, de adolescentes, de jovens, fiquem atentos, prestem atenção, não deixem esses adolescentes isolados muito tempo apenas nos celulares e games e jogos. Enfim, conversem, tragam esses adolescentes, esses jovens para o círculo social, estabeleçam uma rotina de terem conversas, né, que eles possam se expor, se abrir. É importante para que esses jovens tenham em você confiança e apoio e possa compartilhar com você, dividir aquela dor, aquele sofrimento que possa estar sendo tão insuportável a ponto do jovem estar pensando em se matar e finalmente cometer o ato. Então, pessoal, foi esse o nosso papo de hoje. É um papo mais pesado, mas é um papo necessário. Deveria-se ter mais temas, mais vídeos sobre isso. Graças a Deus existe o Setembro Amarelo, que é para ter campanhas maciças, mas é um tema que deve ser tratado, ser falado no dia a dia. Sempre lembre de estar perguntando para as pessoas que você ama, que estejam ao seu redor, que você conhece: tá tudo bem? Estou aqui por você, para você. Beleza? Então é isso. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não está inscrito até aqui. Tem muito conteúdo bacana já até o momento. O conteúdo tem apenas o canal tem apenas 3 meses de idade, mas já tem bastante conteúdo bacana para poder alertar a todos dos perigos que estão ao nosso redor. Então, é essa a missão do Mundo Abusivo: informar para transformar, porque informação é poder, é arma de defesa e é arma de ataque também. Obrigada e até a próxima!